Boa noite a todos os presentes, aos vereadores. Invocando a proteção de Deus, damos por aberta esta sessão. Eu convido a vereadora Deise para fazer a leitura bíblica. Boa noite a todos. Vou ler Salmo 77, de 11 a 14. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizestes no passado. Pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagre. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Amém. Faremos 1 minuto de silêncio em homenagem aos falecidos da semana. Obrigada. Agora passamos para o pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Eduardo, para que proceda à leitura dos expedientes. Meu boa noite a todos, boa noite presidente, caros colegas vereadores, também público que se faz presente aqui nesta noite e também a quem nos assiste de casa através das redes sociais. Então, leitura da ata número 2894/2019. Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, reuniram-se na Câmara Municipal de Vereadores, em segunda sessão ordinária do ano de 2019, da 15ª legislatura, os seguintes vereadores: Deise Marla Kempfer, Crisane Doroteia Freitag Frey, Hélio Eloy Beutler, Eduardo Spessat Jung, Milton Golicelli, Nádia Aparecida Barbieri, Rogério Grade, Silvio Fiorese e Wilson Pedro Kempfer. Invocando a proteção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, declarou-se aberta a seguinte reunião. A leitura bíblica foi feita por Crisane Doroteia Frey. Feito 1 minuto de silêncio pelos falecidos da semana. Iniciando o pequeno expediente, a presidente da Câmara de Vereadores passou a palavra ao secretário da mesa diretora, vereador Eduardo Spessat Jung, para que faça a leitura dos expedientes. Após, passou-se para o grande expediente, onde fizeram uso da tribuna os seguintes vereadores: Wilson Kempfer, Crisane Frey, Eduardo Jung, Nádia Barbieri, e a gravação encontra-se arquivada nos arquivos da Câmara Municipal de Vereadores, à disposição de todos. Passando para a ordem do dia, apresentado indicações. Indicação legislativa número 12/2019, da vereadora Nádia. Indicação legislativa número 13/2019, autora vereadora Nádia. Indicação legislativa número 14/2019, autora vereadora Nádia. Indicação legislativa número 15/2019, autora vereadora Nádia. Indicação legislativa número 16/2019, vereadora Nádia. Indicação legislativa número 17 e 18/2019, autor Eduardo Jung, que foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade dos votos e serão encaminhadas aos órgãos competentes para apreciação e execução. Apresentados requerimentos. Requerimento do Legislativo número 04/2019, autora vereadora Nádia Barbieri e vereador Eduardo Jung. Requerimento legislativo número 5/2019, autores vereadora Nádia Barbieri e vereador Eduardo Jung.
Requerimento legislativo número 6 e 7/2019, autores Comissão de Constituição e Justiça, que foram colocados em votação e aprovados por unanimidade dos votos e serão encaminhados aos órgãos competentes para apreciação e execução. Apresentados os pedidos de providência. Pedido de providência do Legislativo número 01/2019, autora vereadora Crisane Frei. Pedidos de providência do Legislativo número 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8/2019, de autoria do vereador Wilson Kempfer, que também foram colocados em votados e aprovados por unanimidade dos votos e serão encaminhados aos órgãos competentes para apreciação e execução. Projetos que deram entrada nessa sessão, não teve. Projetos que receberam sua primeira votação, não teve. Projetos que aguardam votação. Projeto de lei número 56/2018, projeto de lei número 72/2018, o projeto de lei complementar número 8/2018, o projeto de lei complementar número 1/2019 e o projeto de lei 1/2019. Passando para a explicação pessoal, fiz uso da tribuna, os edis conforme segue. Crisane Frei. E a gravação encontra-se arquivada nos arquivos da Câmara Municipal de Vereadores, à disposição de todos. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião, do que para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinado por todos os vereadores presentes. Eu, Joyce Schoenberg Lima, secretário da Câmara Municipal de Vereadores de Cunhaporã, a lavrei. Sala de sessões, 12 de fevereiro de 2019. Seria a ata, presidente. Aberta para discussão, alguma correção? Não. Então, eu coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Pode dar sequência, secretário. Dando sequência, então, no expediente, presidente, recebemos aqui do CEAP um curso nos dias 27 e 28 de fevereiro sobre elaboração de editais e termos de referência. Também o ofício circular 1/2019. Exímio senhor presidente e vereadores, prezados senhores, cumprimentando-os cordialmente, tenho presente a finalidade precípita de encaminhar modelos de moção de apelo em favor dos produtores de leite da região. Solicitamos o apoio de vossas senhorias no intuito de que aprovem a moção nesse mesmo sentido e o posterior encaminhamento das mesmas aos responsáveis. João Laerte dos Santos, presidente da Comissão de Produtores de Leite, também vereador. Também recebemos da Associação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais da Microrregião Oeste de Santa Catarina, Associação Três Fronteiras, um convite. Então, a Microrregião Três Fronteiras vem por meio deste convidar vossas excelências vereadores do município de Cunhaporã para participar do 23º encontro alusivo ao Dia Internacional da Mulher, a realizar-se no próximo dia 2 de março, na Ser Auriverde, Rua Moura Brasil, bairro Progresso, em Cunhaporã. Início às 9 horas, com almoço às 12 horas. Também apresentação cultural e sorteio de rifa e encerramento às 15 horas. Sua presença será uma honra para nós. Lírio Corro, presidente do sindicato. Além dos ofícios entrados, presidente, nós temos também um pedido de providência. Temos também 4 requerimentos, 10 indicações e também 2 moções que entraram nesta sessão, presidente. Obrigada, vereador Eduardo. Não havendo mais documentos para ser feita a leitura, passamos agora para o grande expediente. E eu peço ao vereador Eduardo que faça a inscrição. Então, conforme a ordem de rodízio, presidente, do dia 18/2, iniciando pelo vereador Eto. Vai usar? Vereador Rogério. Vereador Silvio. Vereadora Deise. Vereadora Crisânia. Vereador Milton. Vereador Wilson. Sim. Vereadora Nádia. Sim. Vereador Eduardo também vou usar, presidente. Então, teremos 5 inscritos na sessão de hoje, presidente. Obrigada. Então, conforme a inscrição, eu passo a palavra para o vereador Hélio, que, para fazer uso da tribuna, tem 5 minutos com a partes.
Presidente, os colegas vereadores, quero agradecer a presença do pastor Rafaim, do Dilo, do meu amigo ali, ó, esqueci o nome dele, mas não faz mal, sabe? Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer o prefeito Jairo, o Alencar, o Vili. E nos 30 dias que eu passei nessa casa, eu fiz 3 requerimentos e, graças a Deus, eles aprontaram o serviço, que foi uma ponte reformada em Linha Igaré, na propriedade do seu Bim Lobos, um bueiro entre Itapé e Araçazinho, no seu Rio, e mais aquele passeio que foi feito na rua Moura Brasil, na esquina ali com a Canarinho. Foi concluída, faltam os reparos ainda, que é uma papelona para concluir aquele passeio onde os proprietários vão pagar, só falta a prefeitura dar ok, porque é um terreno, como você diz, que ele é a área verde, né? Então, eles não podem pôr aquilo lá por causa dessa lei. Outra que eu queria pedir para o seu prefeito, o vice e o Vili, que tem a propriedade do seu Leandro Menin, na linha Glória, que dá para Itapé, onde eles estão pegando o cascalho, pegaram, e ele já falou com os 3, e prometeram os 3, e nenhum não cumpriu. Então, eu acho que quando tem que elogiar, se elogia. Quando tem que criticar, se critica. Então, eu acho bom que eles vão lá conversar com o homem, que ele está cedendo o cascalho gratuitamente, e pegaram o cascalho e esqueceram da propriedade dele. Então, seria bom se ele fosse pegar e ir lá conversar com o homem para conseguir ter esse cascalho futuramente. Era isso. Muito obrigado. Agora, então, convido a vereadora Deise para que utilize a tribuna pelo tempo de 5 minutos com a partes. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, os funcionários da casa e aos nossos amigos que estão aqui participando da nossa sessão. Hoje eu quero fazer um pedido verbal da Rua Espírito Santo, ali onde nós temos a galeria do Rio Bonfim, que nós, ano passado, e já há 2 anos, estamos aqui, sempre vindo fazer esses pedidos, né? Então, estou reforçando esse pedido verbal para a gente encaminhar ao prefeito também, que ele encaminhe um laudo da periculosidade desse local, por causa das enchentes. E, então, encaminhar à Defesa Civil do Estado, que hoje nós temos um governo novo, né? O Moisés, então, o nosso governador, quem sabe, então, agora, já que os nossos governadores anteriores não deram prioridade, então o nosso governador hoje, Moisés, a Defesa Civil do Estado, quem sabe, encaminham isso como uma prioridade e possam atender, então, esse pedido do município, né, que prejudica vários moradores para cima do bairro Bonfim. Então, um pedido verbal para ser feito de novo esse encaminhamento. E também sobre a lei complementar a 08, que está em andamento aqui na sessão, sobre os cargos e salários, do prefeito, que nós também possamos conversar com o prefeito sobre a nova reformulação dos cargos que ele encaminhou aqui. Eu acredito que hoje é mais interessante e com certeza vale mais a pena nós valorizarmos os funcionários que estão efetivos, os nossos professores, os caminhoneiros, os vigias que brigam por 0,3% a mais no seu rendimento, que às vezes gostariam de ter isso a mais e não tem. Nós estamos aí com 7 pisos a mais, cargos que nós cortamos ano passado, que esse ano voltou, e dando liberdade a essa pessoa para ser a pessoa acima do prefeito. Hoje o prefeito ele foi eleito para governar o município, não precisa de outra pessoa para governar no lugar dele. Então, o seu prefeito ele tem que encarar
de ser o prefeito, porque ele é o prefeito, e ele fazer conforme o seu pensamento, não deixar outras pessoas, por interesse, governar o município. Então, que o prefeito possa, sim, vir conversar com nós, vereadores, para nós entendermos a real desse projeto, porque eu olho ele e eu não entendo o que ele quer com esse projeto. Então, vamos nós colocar a mão na consciência e defender, sim, os nossos efetivos que estão aí no nosso município, os nossos professores que têm o salário defasado, né, cada um valorizando o trabalho de cada colaborador que está aí no nosso município e trabalha e presta esse serviço. Também tem algumas indicações que estou entrando na data de hoje, depois, quando der, eu vou defender elas, e também quero já de antemão agradecer o prefeito. Eu fiz durante a semana esse pedido, mas já fui atendida, tá? E vou explicar depois no meus pedidos, e agradecer primeiramente por ter atendido esse meu pedido. No mais, agradeço a presença de cada um de vocês nessa noite, e boa noite. Mas eu vou ter que ser orientada agora. Convido agora o vereador Wilson para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos com a partes. Gostaria de saudar nossa nobre presidente da casa, demais vereadores, funcionários e também o público aqui presente. Venho sendo cobrado, e vocês todos estão percebendo, inúmeros comentários com relação à questão econômica, a questão própria de gastos, talvez, com relação ao aluguel, estradas, Câmara, vereadores, muita coisa crítica, muita coisa elogiativa também. Mas o que eu quero colocar aqui, talvez é algo, duas situações, que possa ser discutido por essa casa. Me lembro bem que no passado, quando então vereador, junto com o meu ex-colega Roberto, vereador Roberto, nós fizemos uma visita em todo o interior desse nosso município. Visitamos 100% das estradas do nosso município, em um período de 20 dias. Lógico, com o veículo da Câmara, a trabalho da Câmara. E nós fizemos, na época, um inventário bem audacioso, no qual definimos as estradas que eram péssimas, as ruins, as menos ruins, as regulares, as boas e as ótimas. No qual, posterior a isso, chamamos o município, diante desse inventário rodoviário que fizemos, e expusemos para o nosso prefeito, vice-prefeito e também diretor de obras, da maneira que deveria se trabalhar, efetivamente, se atendendo à população naquilo que era pior no atendimento, para que melhorasse. E foi algo extraordinário, quando então, na época, o prefeito Mauro, e também o vice-prefeito e secretário passaram a nos ouvir e entenderam que o que nós fizemos fosse realmente algo extraordinário. E assim eu vejo que, andando pelo interior da cidade, do nosso município, verifiquei que as nossas estradas, não todas, mas algumas estão péssimas. E muitas vezes se anda de um lado para o outro e não se chega a uma afinidade efetiva de fazer uma estrada, se ela estava mais ruim ou menos ruim. Então, que se usasse por hábito, fosse feito um trabalho pelos diretores do DMR, quem sabe por nós, vereadores, no sábado e no domingo, visitarmos todas as estradas do interior e, quem sabe, fazermos esse inventário do ponto mais crítico a se trabalhar para o ponto melhor. E atendesse assim a população de uma maneira que ela ficaria mais feliz. Acho que seria um trabalho extraordinário que a gente poderia retomar novamente. E eu ficaria feliz se os vereadores entendessem assim, se o executivo não quiser realizar o trabalho, que a gente pudesse fazer esse trabalho. O segundo ponto que veio sendo cobrado, e isso também se coloca muito nos meios de discussão, na mídia, no Face, é com relação ao, claro, o aluguel que nós pagamos desse espaço. Não temos outro local, ou talvez pudéssemos ter, mas não sairia muito desse custo. Nós estamos há 58 anos, a Câmara existe, e nunca tivemos a sede própria. E aí eu deixo a dica, como nós já devolvemos 250 mil para o Executivo,
e vamos devolver, eu acredito, mais 250 mil, quem sabe 300. Temos um lote hoje que equivale a 150 mil. Sugestão que eu deixaria é que a gente pudesse trabalhar a hipótese de alienar ou vender aquele imóvel, junto com o recurso que a gente já tem, e com a economia que a gente possa efetivamente realizar até o mês de outubro, nós adquirirmos esse espaço, sim, e nos isentarmos do aluguel. E quem sabe ficarmos com esse espaço por 20 anos, e em um período de 20 anos devolvendo o recurso que sobra da Câmara, nós estaríamos devolvendo para o município o equivalente a 5 milhões de reais para o nosso povo, para o prefeito utilizar nas suas diversas obras, quer seja na educação, na saúde e assim por diante. Que a gente possa efetivamente pensar seriamente nessa condição. Não vejo com que a gente possa agora construir um palácio grande, com um custo alto, se esse aqui, que nós estamos aqui, está ótimo, está bom. E pode muito bem servir para o uso de mais 20 anos. Que a gente pense nessa possibilidade, se reúna, se discuta e efetive esse projeto que é viável com o recurso que nós temos. E eu fiz um somatório que talvez a gente pudesse reunir 650 mil. E pelo entendimento da discussão, talvez o imóvel custe 550. Daria uma provável sobra, inclusive até o final do ano, de mais de 100 mil, para nós fazermos algumas reformas, inclusive nesse imóvel. E termos então a nossa sede própria. Então deixo essas duas dicas para nós, de forma conjunta, vereadores, podermos avaliar dessas possibilidades. Obrigado. Agora, então, eu peço ao vereador Wilson, vice-presidente, que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da tribuna. Ok, então, diante dos trabalhos da mesa, convido a nobre vereadora, presidente Nádia, para fazer uso da tribuna por um tempo de 5 minutos com a partes. Boa noite a todos presentes, aos colegas vereadores, aos colaboradores desta casa. Vou fazer uso hoje da tribuna para falar do transporte escolar, tema que desde semana passada os pais vêm nos procurando. Eu sei que não só a mim, mas a outros vereadores, e é um tema que precisamos discutir. Por quê? Conferindo o edital da licitação que tivemos no dia 28 do mês passado, a licitação foi para transporte escolar municipal e estadual. Então, hoje vai ser feita a leitura de um pedido meu, pedindo explicações sobre os itinerários, número de alunos, enfim, a quilometragem, porque, além de ter sido licitado o transporte municipal e estadual dos alunos da rede pública municipal e estadual, já é cobrança minha a questão que foi feita a licitação esse ano. Porque ano passado era feito por quilômetro, todos recebiam o mesmo valor. Esse ano foi diferenciado. Embora tenha tido explicações, não me convenceram do porquê. E eu estou aguardando já a resposta do impacto financeiro, porque fazendo os cálculos, o ano passado o município gastou em torno de 700 mil com transporte escolar. E a previsão de gasto para esse ano é 1,1 milhão. E eu não vejo da onde surgiu esse aumento, se o combustível não aumentou esse percentual. E agora os nossos alunos foram avisados de que a partir do 6º ano, não podem mais usar o transporte escolar. O questionamento dos pais é porque não reuniram os pais ainda para comunicar, e sim mandaram um recado pelos alunos. Um tema onde envolve não só as crianças, mas principalmente as famílias. Temos um exemplo do Colina Verde, onde a irmã coloca 2 irmãos no ônibus, existem 4 bancos sobrando, e ela tem que vir a pé atrás. Tem lei, tem legislações? Tudo bem, mas nós queremos cópia disso, queremos ver onde está escrito isso.
porque nós estamos procurando, enfim, e nós queremos ver como está pactuado, como que foi, se é por resolução, se é por lei, o transporte escolar no nosso município. Tá? Então, assim, deixo aqui meu questionamento ao Executivo sobre o transporte escolar. Cabe uma parte, vereadora? Sim. Bem rapidinho. Junto com essa solicitação, eu gostaria de saber se há possibilidade de saber se essa licitação é para o transporte do aluno que mora no interior ou a licitação é para o transporte da cidade. Não fala. Tá? Porque nós sabemos que existem 2 tipos de transporte escolar nesse momento no município. Então, eu gostaria de saber se foi licitado para o Estado e município transporte rural ou se é o transporte total. Transporte escolar. E aproveitando também, vou falar sobre o que o vereador Wilson acabou de falar sobre a aquisição desse imóvel. Todos nós, os 9 vereadores, desde o início desse mandato, somos favoráveis à aquisição da sede própria. Essa estrutura ou outra, mas todos, os 9. E também sempre pensamos em incentivar a área industrial, em investir na área industrial. E só complementando, no primeiro ano foram devolvidos quase 100 mil. No ano passado, 234. Então, não são 250 mil, são 334 mil, aproximadamente. Mas nós não temos como recuperar esse dinheiro para aquisição. Nós precisamos entrar num consenso, criar o fundo e aplicar o dinheiro para daí sim fazer a aquisição. Só que isso tem que deixar de ser vontade de nós, 9 vereadores, em conversa. E isso tem que ir para o papel e todos assinar a mesma coisa. Não depois vir vereadores aqui e indicar outras coisas para as sobras. Então, assim, se é vontade dos 9, vamos colocar em prática. Vamos lutar por isso, os 9 juntos. Por hoje era isso. Meu muito obrigada. Obrigado, vereadora Nádia. Devolvo os trabalhos à mesa. Agora, então, eu convido o vereador Eduardo para uso da tribuna, com o tempo de 5 minutos com a partes. Meu boa noite a todos novamente. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, público aqui presente, funcionários desta casa, também aqueles que nos prestigiam através do YouTube e também do Facebook. Vou usar o espaço da tribuna de hoje para trazer uma preocupação que tenho aqui com relação à indústria e comércio em nosso município. Não só da agricultura vive o nosso município, bem como vive também da indústria e comércio. Nas últimas semanas estive visitando nossos empresários, os nossos empreendedores em nosso município, e me preocupa alguns pontos que eles levantaram. Eu vou iniciar dizendo, primeiro, da forma como as cidades em volta da nossa crescem de uma forma rápida e espontânea. Basta passarmos na BR-282, olharmos Pinhalzinho, o que Pinhalzinho era 5 anos atrás, e olhar o que Pinhalzinho é hoje. A BR-282, no seu lado direito, recebeu um incremento de no mínimo 10 a 20 barracões em Pinhalzinho. Enquanto Maravilha transformou o chinelo queimado ali na pontezinha de uma lavoura em várias áreas industriais com muitas empresas instaladas lá. Em Cunha Porã, eu não lembro de ter visto mais uma área industrial ou novas empresas instaladas aqui. Alguns empresários me relataram que visitaram os municípios porque gostariam de levar seus negócios para fora. E quando eles foram procurados por outros municípios, as portas da prefeitura e as portas dos setores que cuidam desta parte de empresas estavam sempre abertas. E as pessoas muito receptivas, querendo muito que os empresários se instalassem em seu município. Então, eu vejo que o nosso município estagnou. Nosso município, em questão área econômica, em questão indústria e comércio, estagnou.
E nós teríamos uma oportunidade de crescimento muito grande. Poucas cidades são geolocalizadas entre duas BRs federais. Nós temos a 158 de um lado e a 282 do outro. Mas nunca foi ligado para uma empresa de fora, de Maravilha, de Pinhalzinho, ou qualquer outra empresa que seja, maior, BRF, sei lá, para ligar para pedir, olha, vocês não querem uma área industrial aqui para nós conseguir para vocês instalar a sua indústria aqui? Nunca foi feito. Outro ponto que me relataram é a falta de incentivos claros aos comerciantes, às indústrias. Nós não temos, claro, uma lei hoje que nos diz que o empresário ganha determinadas coisas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico. Tem que ser feito um requerimento, tem que ser mandado ao Conselho, mas não diz claramente quais são os direitos que os empresários têm e que eles podem receber de incentivos por parte do município. E conforme eu falei, o impacto disso tudo, ele não se reflete somente ao empresário desistindo do nosso município. Ele se reflete com o jovem não tendo oportunidade de mercado de trabalho mais aqui dentro. E tendo que ir para fora buscar o mercado de trabalho. Tendo que ir para fora buscar oportunidade. Por quê? Porque você não tem mais empregos aqui dentro. Passando na Câmara de Dirigentes Lojistas, na CDL, você vê um acúmulo de currículos lá de forma absurda. Porque você não tem onde alocar todos esses jovens. E o jovem investe na sua educação profissional, pessoal, faz a faculdade, mas sai da faculdade desempregado. Então eu gostaria muito, eu peço encarecidamente que se dê uma atenção à nossa indústria e comércio. Mas não se dê uma atenção somente no papel, mas que realmente seja feito planos de ações, que seja adquirido áreas e que seja feito de uma vez por todas, trazer as indústrias da cidade para as suas rodovias e trazer indústrias de fora para nós incrementar a nossa economia. Vereador. Cede uma parte. Brevemente, porque eu realmente tenho mais coisa para falar. Ok. Só para enriquecer sua fala, feito um cálculo, 5 anos, só como exemplo, da empresa instalada lá próxima ao Belvedere, a Vioeste, relatou-se um movimento de valor adicionado dos 5 anos de 150 milhões. Quer dizer, esses 150 milhões em 5 anos representam um retorno de ICMS de 4,5 milhões ao município. Então veja a importância, não só dessa, como das demais que possam aqui se instalar, gerando aquilo que o nobre colega colocou, o emprego, né, e o crescimento. É 20%. Desde que a Vioeste, nós não precisamos falar qual foi a empresa, a Vioeste é o nome desta empresa, desde que a Vioeste está instalada neste município, são 20% de incremento da receita entre 2013 e 2014. 20%, de 25 milhões a 30 milhões. Eu termino na explicação pessoal. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Agora passamos para a ordem do dia. Na sessão de hoje tivemos a entrada de 10 indicações, 4 requerimentos, 1 pedido de providência e 2 moções. Passo agora, então, para a análise das indicações, requerimentos e pedidos de providências. Solicito ao primeiro secretário, vereador Eduardo, que realize a leitura desses expedientes. Indicação legislativa número 19/2019, autoria Milton Colicelli. Indicar ao chefe do Executivo que viabilize a recuperação da estrada da propriedade do senhor Ademir Nid, na linha Cristo Rei, bem como o patrulhamento, cascalhamento e compactação da estrada. 1 minuto, vereador. Boa noite, presidente, meus colegas vereadores e também ao público que se faz presente aqui nessa noite. Eu fui procurado pelo proprietário daquela propriedade, o Ademir e sua esposa, e o requerimento, a indicação é no sentido que se recupere o acesso àquela propriedade, que está dificultando a retirada da produção. E nesse sentido eu peço então a aprovação do referido indicação. Coloco então a votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação legislativa número 20/2019, autoria Milton Colicelli. Indicar ao chefe do Executivo que viabilize a colocação de uma parada de ônibus no bairro Bela Vista, neste município, próximo à creche Sonho de Anjo. Bom, como todos sabem, nós começamos o ano letivo agora há poucos dias, a semana que passou, e naquele ponto, junto à creche
do bairro Bela Vista, os alunos que pegam o transporte escolar do núcleo acabam se reunindo ali esperando a lotação. Então, eu solicito que o Executivo faça uma parada de ônibus para proteger esses alunos, essas crianças, com relação ao mau tempo, sol, chuva, né? Então, também nesse sentido, eu solicito a votação e a aprovação pelos demais colegas vereadores. Coloco, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A indicação legislativa número 21/2019, autoria Nádia Aparecida Barbieri, Milton Colicelli e Silvio Fiorese. Então, indicar ao chefe do Executivo que viabilize a recuperação das estradas na linha Sabiazinho, nos trechos que dão acesso à propriedade do Sr. Von Miller até a propriedade do Sr. Schneider. Eu passo a palavra para o vice-presidente, que assume os trabalhos, para que eu possa também ajudar a defender a indicação. Ok. Dando andamento dos trabalhos, então, conforme a indicação número 21, indicação conjunta do presidente e demais vereadores, vereador Milton e Silvio, ponho a mesma em discussão por um tempo de 1 minuto, a quem queira discuti-la, defendê-la. Vereadora Nádia. Essa indicação é em conjunto porque temos mais que um morador nessa rua, né, nessa estrada, e foram moradores diferentes que nos procuraram, e a indicação seria para fazer o mesmo pedido, né? Inclusive, eu já fiz na última sessão do ano passado, a pedido da família Schmidt, essa indicação, e agora, então, eu voltei a fazer, porque me procuraram novamente essa semana, e a situação lá é complicada, não só a estrada, mas precisa os bueiros, a tubulação, e nesse sentido eu peço a aprovação dos meus colegas. Então, só para complementar, eu também fui procurado pela eleitora e moradora daquela localidade, Adriane Dispicel, que também fez esse mesmo pedido, é a mesma propriedade, mesmo acesso, né? Então, peço também a aprovação. Ok. Coloco, então, a indicação legislativa número 21 em votação. Os favoráveis à aprovação da mesma permanência como estão, os contrários se manifestam. Indicação legislativa número 21, aprovados por todos os vereadores. Indicação legislativa número 22/2019, autoria Nádia Aparecida Barbieri. Indicar ao chefe do Executivo que realiza a manutenção e recuperação do parquinho na Praça da Bandeira. Essa indicação se faz necessário porque no final de semana tiveram pais que levaram seus filhos e me procuraram porque os brinquedos eles estão precisando de manutenção. Estão com o parafuso meio solto, não apresentam a segurança necessária para que as crianças possam fazer uso. E sobre os balanços que foram retirados, eles estão em manutenção já, mas a minha indicação de hoje é com os brinquedos fixos na praça, que precisam de manutenção para dar segurança aos pais que deixam seus filhos lá. Ok, coloco então a indicação legislativa número 22 para receber sua votação. Os favoráveis à aprovação da mesma permanência como estão, os contrários se manifestam. Indicação legislativa 22 aprovado por todos os presentes. Devolvo os trabalhos de forma para o presidente, novamente. Indicação legislativa número 23/2019, autoria Deise Marla Kempfer. Indicar ao chefe do Executivo que realize o cascalhamento e alargamento da estrada principal da linha Glória, do meio com urgência. 1 minuto, vereadora. Esse pedido, ele se faz necessário. Eu fiz esse pedido porque semana passada, quando teve o transporte escolar, que começou no primeiro dia, deu uma chuva, e o ônibus atolou e teve que ter a ajuda de um trator lá para tirar assim foi o relato de alguns alunos, né? Então, começando o ano letivo, já começando desse jeito, então, que deu uma prioridade ali na linha Glória do Meio.
Eu até já estive visitando a comunidade final de semana. Foi feito já o alargamento também, está sendo feito conforme o outro pedido que eu está entrando, mas sobre o transporte escolar, então, que seja feito um cascalhamento mais compactado, que seja um cascalho mais duro, porque foi feito o cascalhamento, mas com o ciclo dos carros já houve danos aí nas propriedades. Coloco, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A indicação legislativa número 24/2019, autoria Deise Mara Kempfer. Indicar ao chefe do Executivo que realize o melhoramento com urgência das estradas da linha Progresso e linha Glória do Meio. Vereadora. Até esse aqui é o outro pedido que eu fiz, vai agora, há poucos dias, vai ser inaugurado um abatedor de frango na linha Glória do Meio, até reforçando o pedido do vereador Eduardo, que fez lá no Salfner, né? É na mesma localidade, né? Só uns 700 metros adiante, na outra localidade. Então vai ser inaugurado. Foi feito, então, um alargamento próximo ao abatedor, mas, como eu disse, foi feito, pega um cascalho que não é bom, ele não compacta, e já teve danos à estrutura, porque choveu e cedeu, então, por causa dos carros e os caminhões, porque tem transporte de leite lá também, ração, então precisa algumas melhorias de novo, mas reforçando que não foi feito na totalidade, não foi feito também o pedido do vereador, estavam lá, podiam ter atendido o Manfredo Salfner e não foi feito. Coloco, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A indicação legislativa número 25/2019, autoria Hélio Eloy Beutler. Indicar ao chefe do Executivo que realize a recuperação do calçamento na Rua Moura Brasil, a saída para a linha Araçazinho, proximidades da subida para Cepedins. Eu estava olhando lá que está meio ruim aquele calçamento que dá acesso a Cepedins, tem a Amor. Tem o galpão da prefeitura, está muito esburacado, e muitos moradores ali vieram me pedir para ver se nós conseguíamos chegar numa conclusão que fosse botar um pouquinho de asfalto naqueles buracos lá. Coloco, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação legislativa número 26/2019, autoria Hélio Eloy Beutler. Indicar ao chefe do Executivo que realize a recuperação do calçamento na Rua Moura Brasil com a Rua das Rosas, no bairro Jardim. Ali também, do lado, passando o ginásio, aquela primeira rua que dá da Moura Brasil com a Rua das Rosas. Está feio lá, o doutor Aristides, os piados aula, eu tenho o ex-morador. Até pode qualquer um de vocês passar lá, dar uma olhada do jeito que está. Poças de água, tu não sabe a fundura que tem o calçamento lá. Coloco, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação legislativa número 27/2019, autoria Hélio Eloy Beutler. Indicar ao chefe do Executivo que realize a recuperação de acesso à propriedade ao senhor Leandro Menin, na linha Glória, com destino à linha Itapé. Esse já falei a recém, que o Leandro Menin cedeu muito cascalho já para o município e pediu para eles dar uma caprichada na estrada que dá acesso à propriedade dele. Falou com o Vili, não resolveu. Falou com o Alencar, não resolveu. Daí o prefeito Jairo foi lá, prometeu e não cumpriu. Então, não é criticar, mas é uma coisa que deixa de futuramente precisar desse cascalho e o cara não ceder mais. Coloco, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Indicação legislativa número 28/2019, autoria Hélio Eloy Peltler. Indicar ao chefe do Executivo que finalize a pintura dos estacionamentos de carros na rua Espírito Santo. E esse já é mais complicado. Esse aí foi um projeto, já que foi votada mão única ali que sai da Moura Brasil, que dá acesso ao mercado Ouro Verde, onde tem até as fotos, não sei, tem as fotos ali, pode olhar, tem carros estacionados e o movimento é muito grande de caminhão, com farinha da Argentina, caminhão do Paraguai, e a produção dos grãos aqui. Pela saída pelo bairro Bates, não tem como sair à esquerda, com destino a Palmitos, que não tem como poder enxergar para entrar. Se fosse à direita, tudo bem, mas à esquerda não. Então, eu acho que seria bom botar um pouquinho de tinta, ou pintar, ou botar uma plaquinha proibida de estacionar, que até eu mesmo já estacionei ali sem enxergar, porque não existe sinalização. Pode até que os comerciantes ali não vão gostar do que eu estou fazendo, mas é para ajudar o nosso próximo, principalmente os caminhões grandes que não conseguem fazer o retorno ali para ir para o acesso da 158. Coloco então em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento legislativo número 11/2019. Autoria Nádia Aparecida Barbieri. Requeiro, item 1. Se há convênio de cooperação entre o Estado e município em razão do transporte escolar, sendo positivo, cópia do termo ou convênio. Item 2. Relação de legislações municipais, estaduais e federais que o ente público está utilizando para nortear e regular o transporte escolar. Item 3. Quais são os itinerários de cada ônibus, bem como quantos quilômetros cada ônibus percorre e o número total de alunos que cada ônibus está transportando. Passo então os trabalhos para o vice-presidente, para que eu possa fazer a defesa do meu requerimento. Assumindo os trabalhos da mesa, temos o requerimento legislativo número 11/2019, vereadora Nádia Aparecida Barbieri. Possa a mesma defender o requerimento. Então, esse requerimento, eu já falei um pouco na tribuna, se faz necessário diante da situação que se encontra o transporte escolar hoje. Eu acredito que não, eu gostaria muito, aliás, que não passasse do mal entendido porque os nossos alunos sempre tiveram transporte, sempre teve, sempre aconteceu de uma forma tranquila. E esse ano começou tão polêmico e tumultuado. Então, eu preciso desses dados para que a assessoria jurídica possa dar um parecer diante dos fatos que chegaram até nós. E hoje, com a visita que tivemos do pessoal da CAMOS, que eu relatei a situação, e eles entenderam que esses são os dados que nós precisamos até para ter certeza do que está acontecendo. Então, por isso, esse requerimento hoje. Ok, boto o devido requerimento em votação. Os favoráveis à aprovação do mesmo permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento por todos os vereadores presentes. Devolvo a palavra, então, à presidente para a condução dos trabalhos da mesa. Vereador Eduardo. Requerimento legislativo número 12/2019, autoria Wilson Pedro Kempfer. Requeiro que esta calêndula Casa de Leis solicitar junto à Secretaria de Agricultura para que possa dar informações precisas da forma que são definidas as localidades que são beneficiadas com a entrega de equipamentos agrícolas, entregue aos grupos de agricultores do interior, visto que já é sábio que algumas localidades e grupos de agricultores já demonstram interesse no atendimento de equipamentos, inclusive com o envio de ofício com abaixo-assinados no qual solicitam o atendimento da Secretaria e para que fosse dado conhecimento à aprovação pelo Comitê Agropecuário, visto que é sábio que o habitual no atendimento está sendo pelo sistema QI e que em alguns casos os mesmos grupos de agricultores já tenham sido atendidos por diversas vezes e que outros não têm sequer o atendimento, visto que a correta maneira na escolha das comunidades a serem beneficiadas pela entrega dos equipamentos poderia ser regulamentada por lei e que poderiam ser
variados itens tais como 1. Solicitação de interesse e demanda da necessidade local. Item 2. Critério de beneficiados, se já por mais vezes tenham sido atendidos com o mesmo equipamento. Item 3. Conhecimento da solicitação e com a aprovação do Comitê Agropecuário. Quer esta Casa de obter informações acerca de como são realizadas hoje e como se darão as próximas entregas destes equipamentos adquiridos com recursos públicos. 1 minuto, vereador. Ok, todos nós sabemos que geralmente o habitual é quando existe um recurso público, quer ele seja através de convênio, conquista através de deputado, quando demanda da aquisição de máquinas agrícolas, quase nunca é atendido a comunidade que realmente precisa. E por muitas vezes, isso eu tenho conferido, tem quase por praxe atender as mesmas comunidades com os mesmos equipamentos. Então a preocupação é que seja nos trazido pelos secretários qual é o método que vai se utilizar para atender as comunidades. Se é pelo QI, se é pela necessidade da demanda, ou qual outro meio. Até porque tem inúmeras comunidades, grupos de agricultores que já enviaram, inclusive, ofícios com abaixo-assinados, aqui eu retrato isso, solicitando o atendimento desses equipamentos e não têm sido ouvidos. E muitos menos esses pedidos têm sido enviados à discussão do Comitê Agropecuário, que não pode se omitir dessa discussão e levar essa estrutura do equipamento para que as comunidades realmente precisem e as que utilizam dessa demanda. Seria o mais correto. E é o mais correto. E se assim não for, que se regulamente por lei o sistema que se vai dar encaminhamento desses equipamentos. É a sugestão que nós deixamos. Coloco então em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento legislativo número 13/2019, autoria Eduardo Spessato Jung. Requerer, então, a atualização da placa junto ao Paço Municipal com as receitas e despesas, uma vez que a última atualização ocorreu apenas no ano de 2017. Posso fazer a defesa? Sim. Na verdade, esse requerimento, presidente e demais colegas vereadores, ele vem em atenção que existe uma jurisprudência, uma vez que você tem a placa instalada lá no Paço Municipal, que mostra as receitas e despesas, você tem que manter ela atualizada. Hoje sabemos que é muito mais fácil você acessar via internet ou transparência, né? E você vê as receitas e despesas praticamente em tempo real. Porém, existe essa jurisprudência. Então, ou que o executivo retire a placa, se possível, ou mantenha a placa atualizada com as receitas e despesas. Coloco então em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O requerimento legislativo número 14/2019, autoria Eduardo Spessato Jung. Requerer ao chefe do Poder Executivo que, se possível, realize a compilação das leis municipais. 1 minuto, vereador. Na verdade, este requerimento, presidente e demais colegas vereadores, vem visando facilitar tanto o nosso trabalho, quanto o próprio trabalho da assessoria jurídica, quanto o trabalho do próprio executivo, no que tem o quesito questão compilação de leis. Hoje, se nós acessarmos o nosso site, o nosso GDOC, nas leis municipais, infelizmente você precisa buscar a lei principal e as suas alterações sempre separadas uma da outra, não tem uma compilação. Ou seja, se eu quero buscar a lei 2079, eu tenho que buscar a lei principal e ainda achar os seus anexos, as suas alterações sancionadas pelo prefeito depois. E isso gera um transtorno muito grande para nós quando precisamos de uma lei, porque as suas alterações não constam na lei principal, tanto para quem vai querer entender alguma lei municipal. Então, outros municípios em volta adotam esse sistema, é um sistema que é cobrado à parte, mas é cobrado uma única vez, são compiladas todas as leis numa vez só, e depois um servidor só alimenta esse requisito. Seria isso, presidente. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 9/2019, autoria Wilson Pedro Kempfer. Providencie solicitar ao Executivo e DEMER para que se possa, de forma urgente, dar conhecimento do extremo cuidado e uso da via e local específico, Ponte Menor em Madeira, da Barra Grande,
que esta não mais comporta a travessia de veículos pesados. Notificar também por placa informativa a todos os motoristas que utilizam da via estrada onde se situa a ponte, vias com passagem a Santa Cecília nas proximidades da propriedade da Fazenda Donini, em Cunha Porã. Também visa esse pedido fazer com que se informe junto à Defesa Civil do município desta gravidade. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Ah, não, desculpa. 1 minuto, vereador. Ok, nesse último sábado estive visitando algumas localidades, mais para a direção da linha central, Barra Grande, Cristo Rei e São Domingos. E com veículo pequeno me deparei com uma situação bem complicada. Até, de certo modo, tive medo de atravessar a ponte de madeira da linha Barra Grande. Estando sozinho no veículo, percebi que aquela ponte lá, de forma alguma, vai suportar um veículo pesado. E que possa, então, nessa preocupação, ser levado ao executivo de que se lá se coloque uma placa identificando a gravidade da situação, que daqui a pouco nós vamos ter um caminhão com grãos passando por aquela ponte, ou quem sabe o transporte escolar, e possa ocorrer um incidente maior, né? Que realmente aquela ponte está muito ruim, carece de uma reforma total. Inclusive, solicitei que fosse encaminhado e também informado a Defesa Civil, que daqui a pouco possa solicitar junto ao governo do Estado, da Secretaria do Estado Civil do Estado, um kit de transposição para aquele local da linha Barra Grande. Então, essa é a preocupação. Realmente, a ponte está muito ruim. Coloco em votação, então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, presidente, além das proposições, indicações, pedidos de providência e requerimentos, também temos 2 moções de apoio, tá? Então, a moção de apoio número 1/2019. Então, a Câmara Municipal de Cunha Porã, Santa Catarina, atendendo a proposição da vereadora Nádia Aparecida Barbieri, com o apoio dos demais vereadores que abaixo subscrevem, ao governador e à vice-governadora do Estado, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, bem como aos deputados que compõem a bancada do Oeste de Santa Catarina, para que sejam revogados os decretos números 1860, 1866 e 1867, publicados no Diário Oficial do Estado, DOI, nos dias 27 e 28 de dezembro de 2018, referente ao aumento da carga tributária do ICMS. Foi assinado por todos? Então, eu coloco essa moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos também a moção de apoio número 2/2019. Então, a Câmara Municipal de Cunha Porã, Santa Catarina, atendendo proposição da vereadora Nádia Aparecida Barbieri, com apoio dos demais vereadores que abaixo subscrevem, ao Presidente da República Federativa do Brasil, ao Ministro do Estado da Fazenda e à Ministra do Estado da Agricultura, apela às Vossas Excelências para a criação de cotas ou a suspensão de leite do Mercosul, bem como pela manutenção da taxa de antidumping para a importação de leite da União Europeia e Nova Zelândia. Da mesma forma, então, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só para explicar aos presentes aqui, também à população que nos assiste via Facebook, essas 2 moções estão sendo feitas igualmente por todos os municípios aqui da nossa região, só como forma de apoio aos agricultores. Então, foi uma decisão entre todos os municípios que farão as mesmas moções e encaminharão para ter mais força aos pedidos. Tem mais alguma coisa, vereador? Não? Então, eu peço, vamos agora à explicação pessoal, eu peço ao vereador Eduardo que faça a inscrição. Muito bem, respeitando a ordem de rodízio novamente, então o primeiro vereador Milton. Dispenso. Vereador Wilson. Vereadora Nádia. Não. Vereador Eduardo, vou usar. Vereador Eto. Vereador Rogério. Vereador Silvio. Vereadora Deise.
Vereadora Crisânia? Dispenso. Então, teremos 2 inscritos, presidente, para explicação pessoal. Então, eu convido o vereador Wilson para que faça uso da tribuna no tempo de 3 minutos, sem apartes. Presidente, vereador, só para concluir, o enunciado com relação ao meu aparte, junto ao vereador Eduardo, quando referenciei da VIOS com relação ao movimento de 5 anos, o faturamento de uma empresa dessas é equivalente a quase próximo de R$1 milhão. Mas o valor adicionado, que a diferença entre entrada e saída, é o valor diferenciado que forma ao nosso município aquele índice para fins de retorno do ICMS. Quando o vereador Eduardo colocou que são 20 a 25 milhões, realmente são 20 a 25 milhões junto ao Estado ICMS. Mas o que se deve de retorno ao município, e isso vai ser até o ano 2020, na contagem de 5 anos, vão ser 4,5 milhões. Então, o Estado é um valor diferenciado do que provém para o município, até porque o nosso município, com base no seu PIB, alcançou um índice de 0,22 e com base nesse índice que dá o retorno do ICMS. Contado no que o Estado arrecada, no bolo completo de ICMS, aplica-se 0,22, é o que dá de retorno de ICMS. ICMS com base no PIB de todo o movimento da indústria e comércio e agricultura do nosso município. Só para esclarecer com relação a isso. E com relação ao que havia colocado da Câmara, da possibilidade da construção, não, ou talvez da compra, da aquisição, eu acredito que o Executivo pode perfeitamente, não existindo valor suficiente, fazer uma suplementação, um repasse de recursos para a Câmara para aquisição. Isso é plenamente viável, até porque existe um orçamento, se não for o suficiente, há possibilidade de um repasse do Executivo ao Legislativo. Até porque nós temos essa possibilidade e aquisição ou construção inserida no nosso orçamento. Então, oxalá conseguimos viabilizar esse grande êxito para esse exercício de 2019, que será um grande feito para essa casa, que estará de parabéns. Convido agora o vereador Eduardo para que faça uso da tribuna pelo tempo de 3 minutos, sem apartes. Muito bem, presidente. Só para complementar a fala anteriormente, que eu não consegui terminar no grande expediente. Então, foram citados aqui os exemplos, foram faladas as situações que os empresários e os empreendedores nos passaram. De uma forma carinhosa, eu peço que o Executivo tome providências quanto a essa questão. Nós precisamos parar de analisar, de sentar, de conversar, nós precisamos agir. Se nós não agir hoje, se nós não começar a tomar ações, nós vamos perder os nossos jovens, nós vamos perder as nossas indústrias, e perdendo eles nós vamos perder incremento de impostos no nosso município e perdemos a capacidade de crescer, como já perdemos atualmente. E o segundo ponto que eu tinha para falar, não é um requerimento verbal, é uma dica que eu deixo ao Executivo. Então, a forma do Executivo saber dos trabalhos que nós temos nessa casa, eu, na minha opinião, acredito que sempre um representante do Executivo deveria estar aqui dentro. Nós temos o líder de governo, que é o Milton. Sim, nós temos o líder de governo aqui na casa, mas as pessoas do Executivo deveriam estar assistindo a sessão e pautando os nossos trabalhos, para levar amanhã, na terça-feira, para dentro da Prefeitura, o que nós estamos discutindo e analisando aqui. E um dos pontos que eu vou pedir encarecidamente que o Executivo reveja é o Portal Transparência. Mais uma vez eu vou fazer esse pedido, para rever o Portal Transparência em nosso município. E, infelizmente, acessar o Portal Transparência para qualquer cidadão é difícil. É difícil o cidadão comum conseguir achar o que ele quer. Quem é o credor, quem é a compra, quanto foi gasto ou em alguma pasta. É muito difícil porque o segmento do Portal Transparência é complicado. Tu tem que saber mexer no Portal Transparência para buscar a tua informação. Acessando o Portal Transparência de Pinhalzinho, por exemplo, você tem separado por compra, despesa, receita, por pasta, por função, mas você não tem que buscar a função. Você consegue localizar ela já aberta. Fora que dentro do site do município, onde deveria estar algumas coisas que a LRF pede que estejam dentro do site, não estão constando.
por exemplo, os balancetes mensais, as receitas e despesas dentro do site da prefeitura, não no portal Transparência. Então eu peço realmente que o executivo possa dar uma atenção. Mais uma vez reforço um dos pedidos que fiz no ano passado, que é os contratos e os aditivos. Eu não tenho acesso a contratos e aditivos dos contratos pelo portal Transparência ou por qualquer outra forma, a não ser solicitação via requerimento. E tenho que esperar 30 dias para o executivo me responder e ainda olha lá se eles vão me encaminhar o contrato e o aditivo do contrato. Isso é muito importante na nossa parte fiscalizadora de vereadores, nossa função principal que é a fiscalização. Então gostaria que eles dessem acesso a nós. No mais, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Meu boa noite. Obrigado a todos que nos prestigiam. Vereador, só corrigindo, são 20 dias agora o prazo de resposta, tá? Não mais 30. Não havendo mais trabalhos pela mesa, eu gostaria de conversar com os vereadores e, da mesma forma, colocar em votação a situação dos nossos, da forma como estamos conduzindo os nossos requerimentos, indicações, moções, pedido de providência. Já conversamos fora da sessão sobre o assunto e gostaria de saber se na próxima sessão podemos fazer a leitura de todas as indicações por vereador e este ter 2 minutos para a defesa de todos conjuntamente. Me permite dar a minha opinião, nós aprovamos um regimento interno e nós teremos que seguir ele ou alterar o regimento interno. Até poderia ser discutido ou então defendido proporcionalmente ao número de indicações que tivesse. Tem 3 indicações, 3 minutos. Tem uma, é 1 minuto. Até poderia ser discutido nesse sentido. Agora, diferente disso, eu vejo que daí temos que alterar o regimento interno. Sim. Que o tempo de tribuna diminuiu, né? Então é uma defesa a mais a sua indicação de 1 minuto, aí fica o vereador não conseguindo às vezes passar, aí na próxima sessão fica mais difícil de colocar o que o vereador quer expor. Então, também acredito que fique como está, conforme o regimento, porque ficou muito pequeno o espaço de cada vereador falar na tribuna. Ok. Presidente. Na verdade, só para explicar para os colegas assim, o que nós tivemos de entendimento. O fato é que hoje, por exemplo, nós entramos aqui com mais ou menos 14 pedidos, 14 indicações, requerimentos e pedidos de providência. Não é o fato... 17? Não é o fato de 1 minuto. O minuto permaneceria proporcional a cada vereador. É o fato de que nós possamos ler as indicações, todas elas juntas, do mesmo vereador, e o mesmo vereador usar o tempo para fazer a defesa. Ficaria um pouco mais rápido, acredito, porque tu não vai ter 5 e usar 5 minutos para defender as 5. Tu conseguiria defender em menos tempo. É para agilizar um pouquinho o nosso processo aqui desse grande expediente, para não estender demais a sessão. Não adianta nós diminuirmos o número de minutos no grande expediente na hora de falar na tribuna e a gente usar ele aqui de forma mais excessiva do que o normal, né? Gostaria de poder contribuir também. Acredito naquilo que o vereador Milton colocou. Realmente temos que estar mudando o nosso regimento interno. Então, com relação ao tempo, eu entendo até então que se nós pensarmos em tempo menor ou maior, eu acho que nós temos que usar o tempo que nos cabe da discussão, naquilo que a gente possa passar para a nossa população um entendimento melhor, tanto da leitura como da exposição do que aquilo que foi dado da leitura do requerimento, das indicações, vereador Dória. E se assim ainda eu acredito que se for reduzido o período, haja um entendimento no regimento interno da redução da discussão dos requerimentos, não vejo, talvez motivo, mas que não haja uma redução tão substancial, de 5, quem sabe, para 3, e que sim se amplie lá o tempo no grande expediente, até porque tanto eu como o Eduardo, como todos os vereadores, a gente sabe muito bem que 5 minutos é insuficiente para a gente discutir qualquer assunto lá no espaço. Teria que aumentar no mínimo, então, para um 7 lá. E se nós levarmos 2 horas e meia, eu acho que é o tempo mínimo que nós possamos levar numa sessão de Câmara, 2 horas e meia, até porque além do trabalho normal que temos, que é extenso, aqui na casa, acho que na segunda-feira cabe muito bem, no mínimo 2 horas e meia de discussão.
o que é bom para a sociedade e para nós como vereadores. A minha opinião é que permaneça como está o regimento, leia a indicação e tenha 1 minuto para defesa. Essa colocação só se fez hoje porque foi discutida pelos nobres colegas em reunião e que agora falaram outra coisa. Então, encerro a discussão e seguimos o regimento. Presidente, até porque, observando os tempos, né, praticamente cada defesa dá em torno de 50 segundos, 55 segundos. Né? Então, eu penso que, uma vez lida todas as indicações e tendo o tempo necessário, também talvez não se torne tão cansativo depois a explicação, né? Mas, como a presidente colocou, em reunião havia sido discutida uma situação, agora a fala é outra, então eu acredito que segue-se o regimento. Seguimos o regimento, então. Antes de encerrar a sessão, quero parabenizar, então, o pastor Rafaim pelo seu aniversário, que tudo se realize em sua vida com muitas bênçãos, que todos os seus sonhos sejam atendidos, então. Parabéns, pastor. E continue vindo prestigiar nosso trabalho. Convido a todos para participarem da próxima sessão, onde teremos a homenagem à vereadora Deise, ex-presidente da Casa, e a leitura bíblica da próxima sessão. Então, nós vamos fazer uso do regimento e vamos convidar um representante religioso para vir fazer a leitura bíblica. Meu boa noite a todos. Espera aí. E o calendário de eventos, no dia 24, então, temos almoço na Sociedade Amizade da Linha Central. Meu muito obrigado a quem veio assistir a sessão hoje, à população que acompanha o nosso trabalho via Facebook, e até a próxima sessão, dia 25. Boa noite.